Olá, amados. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para o canal. Espero que você tenha assistido, a segunda parte do nosso estudo, da nossa aula sobre a igreja de Pérgamo. Espero que ao assistir a nossa aula tenha sido de grande valia para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento bíblico, histórico e teológico. E espero que você tenha deixado o seu gostei, porque isso irá nos ajudar muito. Quando você dá o seu gostei, o YouTube entende, que tem que ser postado mais vídeos, porque você tem gostado daquilo que você tem assistido. E também se inscreva no nosso canal Presbítero Luciano Alexandre e ative o sininho para que você possa obter novas notificações. Amém? Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo de número 74. Hoje nós não vamos falar sobre as igrejas da Ásia, Vamos trazer um assunto assaz interessante aos irmãos, aonde aprenderemos bem nesta nossa aula sobre este texto em foco que nós iremos aqui, em particular, no versículo 74, discutir e também esclarecer aos irmãos o que o texto realmente está a dizer. Amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69 a 75, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Então, amados, eu quero neste vídeo, nesta aula de hoje, trazer uma palavra, de esclarecimento bíblico com relação a esse versículo 74, em especial a esta expressão, citada, que o galo cantou. Então, se pergunta: que galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Que galo foi esse? Então, hoje eu quero dedicar essa aula em especial a este assunto, para a gente entender um pouco, da cultura judaica, o dia a dia, dos judeus, e o que significa o porquê Jesus havia dito antecipadamente a Pedro que o galo cantaria 3 vezes, e ele
antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Então esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 69 a 75, e textos paralelos, não é? É descrito nos outros evangelhos sinóticos, como o evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 66 a 62, digo. O evangelho de São Lucas, capítulo número 22, versículo 54 a 62. E também o evangelista São João, capítulo 8, versículo 15 a 18. Depois o versículo 25 a 27. Então todos estes são textos paralelos que também falam sobre o mesmo episódio, o mesmo evento. E apresentam nestes episódios, nestes eventos, nos evangelhos sinóticos, uma das mais fascinantes histórias de Pedro, que era um discípulo amado de Cristo. Então, meus irmãos, ainda hoje, muitos crentes, não é? Muitos irmãos, têm aceito com toda a naturalidade, não é? Que o canto do galo, referido por Jesus, quando falou antecipadamente a Pedro que ele o trairia, realmente é um galo cantando. E até porque então, no começo da minha fé, também eu cria da mesma forma. E já ouvi, eu acredito que os amados e diletos amigos também ouviram, não é? Nos cultos de pregações nas residências dos irmãos, os irmãos adentravam no assunto e diziam que Jesus, quando, não é, na mensagem, Jesus, quando foi preso, disse a Pedro, antes que o galo cante, Pedro, cocorocó, né, irmãos? Eu já ouvi muito pregador falar, né, desta forma. Então, Jesus falou, né, realmente, né, para Pedro, antes que o galo cantasse 3 vezes, o Pedro negaria. E muitos irmãos ainda literalmente acreditam que este canto do galo realmente seja uma ave, uma galinha. Então, faz-se uma pergunta, meus irmãos, com relação ao texto em foco. Foi realmente o canto de um galo, de uma ave, não é? Que Cristo proferiu? Em Jerusalém, realmente, havia a criação desta ave, galo, galinha. Então, acima de tudo isto que nós falamos aqui, não é? A pergunta, a casa do sumo sacerdote, que ficava no centro de Jerusalém, certamente não havia, meus irmãos, nenhum galinheiro. Anás e Caifás, eles não criavam galinha e nem tampouco havia galinheiro na casa destes homens. Havia, porque, meus irmãos, havia uma regra, não é? Uma lei judaica que era ilegal, né, ter galos, alguém criar galos e galinhas na Cidade Santa. Por quê? Porque eles, né, quem cria galinha sabe, eu criei e dei fim, não crio, né? Quem cria galinha sabe, meus irmãos, que os galos, eles sujam muito. E os judeus, eles não gostavam de criar tais aves. Por quê? Porque eles sujavam as coisas santas. E Jerusalém, para os judeus, é tida como uma cidade santa. E as galinhas, certamente, sujariam estes ambientes santos pelas quais os judeus prezam. Então, as galinhas, elas traziam ao lado não bem visto para os judeus na forma da higienização, não é? Então, os judeus prezavam muito por estas coisas. É por isso, meus irmãos, também havia uma ordem rabínica, né, na época, seguida à risca
pela população de Jerusalém, pela população judaica, que a criação, a lei dizia que a criação e a manutenção, né, de galinhas ou galinheiros dentro das muralhas, né, da cidade de Jerusalém era proibida. Por quê? Porque além, não é, de trazer males, né, para a população, não é? Além de fazerem as galinhas as suas necessidades físicas, que as necessidades físicas, não é, que são as fezes das galinhas, não é, a galinha, como a gente sabe, ela cisca, não é, por todo o lugar procurando insetos para comer. Então, na medida em que a galinha ela vai comendo, ela vai deixando, meus irmãos, em todos os locais as suas fezes, não é? A galinha come todo tipo de inseto e bicho que vê. E quando come e está cheio, então elas começam a fazer, não é, as suas necessidades. E isto, meus irmãos, para os judeus produzia uma impureza sem igual, não é? Quando as galinhas começavam a fazer as necessidades. Então, isto violava, não é, a lei da pureza de Israel. O por isso também de a não criação da galinha ou galo nos muros de Jerusalém. Mas, então, queridos, se não podia, não é, criar ou manter galinhas dentro dos portões da cidade de Jerusalém, onde nasceu, ou onde apareceu, para ser mais claro, onde apareceu este canto do galo? Como as pessoas ouviram este canto do galo? Jesus, nos evangelhos, em especial no Evangelho de João, ele disse, meus irmãos, certa vez para os fariseus, não é, que eles erravam em não conhecer as Escrituras. Contudo, eu não quero dizer, por os irmãos não ter conhecimento, os irmãos sejam fariseus. Me entendam. Não é isso, né, meus irmãos? Então, Jesus, quando ele ao estar na presença dos fariseus, Jesus ele falou para os fariseus, não é, dizendo: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, não é? Porque as Escrituras, quando a conhecemos, ela traz esclarecimentos para o nosso entendimento, tá certo? Então, amados, neste episódio do canto do galo, muitos cometem equívocos, muitos cometem erros, porque não conhecem, não é? Não se aprofundam, não buscam, não é, o conhecimento, né, com relação à cultura judaica, que é muito rica em conhecimento, porque a maioria dos assuntos aplicados por Jesus ele introduz nos seus ensinamentos as culturas judaicas. Um exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, sobre a parábola das 10 virgens, que posteriormente nós queremos trazer uma aula sobre isso. Jesus ele usa, né, ingredientes de acordo com a cultura para trazer um ensinamento aos discípulos ali no Monte das Oliveiras. Então, por não conhecer, por não se aprofundar, por não buscar um conhecimento com relação à cultura judaica, muitos erram, não é? Traz mensagens equivocadas com relação a determinados assuntos. Então, quando a gente pesquisa a cultura judaica, como também o cotidiano e o dia a dia, né, da população judaica, e também dos tempos romanos, que Jesus também usa, não é, cultura trazida, né, pelos romanos, tendo em vista que após o Império Romano
tomar a nação de Israel, não é? Os romanos mudaram algumas práticas culturais do povo judeu, fazendo com que eles observassem algumas culturas implantadas por eles naquela época, que nós vamos ver aqui nesta aula. Amém? Então, a gente erra por não conhecer a cultura, o cotidiano, o dia a dia judaico e também os tempos romanos bíblicos. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente acerta. E também é por causa disso, meus irmãos, muitos não conseguem captar o que o texto realmente ele diz sobre a sua origem, não é? Quando a gente capta o que o texto está a dizer, aguça o nosso entendimento e a gente entende o que realmente o texto está a dizer. Então, eu quero dizer aqui, nesta aula, que o segredo do texto está na forma, meus irmãos, em que os romanos eles dividiam, não é, a noite. Então, à noite, quando os romanos eles tomaram Jerusalém, como havia dito a princípio, tomaram a nação de Jerusalém, em que eles mudaram alguns costumes, né, judaico, os romanos introduziram culturas suas e os judeus adotaram algumas culturas romanas. Entre elas é que os romanos eles dividem, não é, a noite em 4 vigílias, não é? Aproximadamente cada vigília tem 3 horas. E a primeira vigília começa do pôr do sol, que é às 6 horas da tarde, e vai até às 9 horas da noite. Esta é chamada a vigília do entardecer, não é? Das 6 às 9 horas da noite, nesta primeira vigília, ela é chamada de vigília do entardecer. A segunda vigília, não é? Começa das 9 até a meia-noite. Então, esta vigília, ela é conhecida como a vigília da meia-noite. A terceira vigília que os romanos dividem, não é? Que começa, não é, da meia-noite até as 3 da manhã. Aí me digam qual é o nome que é dado a essa terceira vigília dividida pelos romanos. Ela é chamada de o canto do galo. Então, a quarta vigília, que começa das 3 da manhã até as 6 da manhã, que é o romper da aurora, não é? Que é chamado da vigília do amanhecer. Então, essas 4 vigílias, elas determinam os períodos das horas do serviço da guarda romana. Então, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, porque é elas que determinavam as horas, os períodos em que a guarda romana ela era trocada. Então, não é somente os romanos, queridos, que dividiam a noites em vigílias. Antes de os romanos, não é, serem a potência mundial que era na época, antes da era cristã, não é, os judeus também tinham as suas divisões em vigílias. Eles também dividiam a noite nas suas vigílias. Então, os judeus, eles dividiam a sua noite em 3 vigílias, não é? E a primeira vigília, não é, está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo número 19, que é chamado de princípio das vigílias, que começava das 6 horas da tarde até as 10 da noite. Aí, como eu falei, a referência bíblica, não é, Lamentações, capítulo número 2, versículo 19. Então, a segunda vigília dividida pelos judeus, que começava das 10 da noite e ia até as 2 horas da manhã,
que era chamada de vigília média, os irmãos podem encontrar a sua referência em Juízes capítulo 7, versículo 19. Está lá escrito a vigília média, em que os judeus dividiam as suas vigílias. E a terceira vigília, em que os judeus dividiam, né, que era chamada vigília do amanhã, começava das 2 até as 6 horas da manhã. E os irmãos podem verem a referência em 1 Samuel capítulo 11, versículo 11, né? De 2 às 6 da manhã. Então, era esta as 3 divisões que os judeus faziam antes de ser, não é, tomado pelo Império Romano. Antes dos romanos assumirem a nação de Israel, as vigílias eram vistas desta forma: 3 vigílias, cada uma com horas determinadas, estabelecidas conforme a tradição judaica. No entanto, meus irmãos, em tempos posteriores, na época, como eu falei aqui, quando os romanos ele passou a dominar, não é? A noite passou a ser dividida segundo os costumes dos romanos, que os romanos incutiram os costumes e práticas na religião judaica e eles assumiram. Então, as 4 vigílias das 6 até as 10, até as 9, não é, digo, e das 9 até a meia-noite, e da meia-noite até as 3, que é o canto do galo, e das 3 até às 6 da manhã, são 4 vigílias que são designadas, não é, pelos nomes. Cada vigília que os romanos eles dão tem um nome específico, tem o seu nome específico, assim como há também nas vigílias judaicas. Não é? Como nas vigílias judaicas, cada um tem seu nome, princípio das vigílias, vigília média, vigília do amanhã, também na cultura romana, tem os seus nomes, cada vigília que era dada. Então, das 6 horas da manhã até as 10, Marcos capítulo 35, capítulo 13, capítulo 13, versículo 35, vai dizer especificamente como era dito as vigílias naquela época. E eu quero deixar para o próximo vídeo, queridos, o nome dessas 3 vigílias, dessas 4 vigílias, romanas, os seus nomes e também as referências bíblicas. Então, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Eu quero deixar os amados, né, com gosto de querer mais e que aguardem o nosso próximo vídeo, né, que, se Deus em Cristo permitir, nós, né, traremos amanhã, né, a segunda parte desta aula, né, que galo era, né, esse quando Jesus se referiu, né, que Pedro negaria. Ou havia galo em Jerusalém naquela época, e nós vamos aqui explicar, né, detalhadamente, né, pausadamente, para que os irmãos entendam. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixe seu like, né, compartilhe se quiser os nossos vídeos, né, você dando like, né, o YouTube entenderá que você gostou do nosso vídeo, da nossa aula, né? E ative o sininho para que você também possa receber a notificação. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos, mais aulas que nós aqui iremos dar, para que você possa ter um pleno conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando você, continue abençoando sua vida, continue abençoando o seu ministério, o seu lar. Não é você, estudante de teologia, que Deus continue abençoando você. Posteriormente teremos aulas teológicas aqui no nosso canal,
para enriquecer mais e mais, né, o seu conhecimento. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você, a sua vida e o seu lar. Amém.